Gente, nós vamos receber aqui a Michele Duarte, que é fisioterapeuta pélvica. Tem tanta coisa para perguntar que eu estou aqui matutando. Uma delas é como é que a gente faz para não ter perda involuntária de xixi? Você tem? Tem muita gente que tem. Se não teve, vai ter, né? Mas não é normal não. Ela vai ensinar um monte de coisa pra gente. Vem, vem. Aqui a Michele Alves Duarte, a gente tem uma conversa bem interessante, até porque tem tanto mito em cima disso, que eu, nos meus mais 60, não sabia. Tudo bom, Michele? Que bom você estar aqui. Tudo bom, Mônica? Prazer é meu, muito obrigada. Obrigada. E é uma conversa que as pessoas têm um certo tabu, né? Eu percebo isso. Sim. A fisioterapia pélvica, Mônica, infelizmente é uma área que ainda é muito desconhecida, né? Então, só explicando o que é a fisioterapia pélvica. É uma área que vai atuar na nossa musculatura íntima, prevenindo e tratando as disfunções do nosso assoalho pélvico. O que é o nosso assoalho pélvico? É a região que fecha a nossa pelve por baixo. Pelve é o que a gente conhece como bacia, né? Essa estrutura óssea, e o assoalho pélvico vem fechando a pelve. Então está envolvendo uretra, vagina e ânus. Quando a gente olha essa pelve por dentro, a gente tem nosso útero, bexiga, finalzinho do intestino. E aqui a gente tem assoalho pélvico. Então a musculatura do assoalho pélvico vai fazer a sustentação desses órgãos. Então é essa musculatura que está sustentando o útero, bexiga e intestino. Esse músculo faz o nosso controle de xixi e de fezes. E ele também tem relação com a atividade sexual. Só que é uma musculatura que a gente não é ensinada a perceber, a trabalhar, e é um músculo que desenvolve funções muito importantes. Agora me deu assim uma percepção do seguinte: essa musculatura envelhecendo ou com o tempo, enfim, ou por algum motivo patológico, será? Ela enfraquecendo, ela também pode causar problemas com a bexiga. Sim. Aquela coisa de frouxidão que chamam, né, da bexiga. Sim. Da gente urinar mais ou não segurar, alguma coisa tem a ver com essa musculatura? Totalmente a ver, Mônica. Esse músculo está sustentando a bexiga. Então imagina que eu tenho uma rede sustentando a bexiga. Isso. E o útero. Se essa rede vai enfraquecendo, o que está em cima vai descendo. Então, quando eu tenho essa musculatura fraca, aumenta a chance de você ter uma queda de bexiga, né, que é o prolapso. Aumenta a chance de você ter uma perda de urina durante a tosse, durante o espirro. Por quê? Quando eu tusso, a pressão do meu abdômen está indo para o meu assoalho pélvico. Uhum. Então eu preciso que esse músculo tenha uma força para que a urina não escape. E aí entra a fisioterapia pélvica? Exatamente. A fisioterapia, ela vai trabalhar a percepção dessa musculatura. Então a gente faz uma avaliação, cada pessoa vai ter um exercício individualizado, né? Não é o mesmo exercício para todo mundo, e daí a importância de fazer a avaliação. Então, por exemplo, se eu pego um exercício na internet para fazer, quem garante que você está fazendo o movimento do jeito certo? Quem garante que o exercício que você está fazendo está adequado para o seu músculo? Então, dependendo do exercício que você faça, você pode até gerar uma disfunção fazendo o exercício de forma inadequada. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma avaliação para que a gente consiga ter um exercício mais personalizado. Há uma conversa, na geral, que a pessoa, aqui como eu estou sentada, eu contrair internamente os músculos, isso é saudável. Que acaba que você contrai ânus também. Sim, sim. E que esse acaba sendo também um exercício, né? Não sei se ele chega a ser importante para a sustentação do músculo, mas que a gente sente claramente que ele trabalha esse músculo, trabalha. Sim. Isso é legal? Pode fazer? Deve? Pode fazer, como eu falei, tendo avaliação. Quando a gente fala da contração do assoalho pélvico, a gente tem a contração da vagina e do ânus mesmo.
Então, se eu tô sentada aqui, eu falo pra você, Mônica, percebe a vagina, percebe o ânus, você vai fazer o movimento de segurar o xixi, o pum e soltar. Você tem que sentir como se o seu músculo estivesse saindo da superfície e voltando. Sim. Então, você pode falar, Michele, consegui fazer, mas quem garante que tá certo? Você pode fazer o movimento inverso, de empurrar sem saber. Então, sem avaliar, fica difícil a gente saber. Só que quando a gente faz a avaliação e passa o exercício, daí você pode fazer o exercício sentada, em pé, deitada, a gente passa uma série de exercícios para cada pessoa fazer. Entendi. E o que são os... Nossos cones vaginais. Os cones... Uma pergunta, eu olhei os cones vaginais e eles são bonitos, né, atraentes. Me perguntaram assim, ela é fisioterapeuta pélvica, esse é o novo nome de pompoarismo? Não. Qual é a diferença? É uma dúvida bem comum. O pompoarismo é uma prática milenar e é uma prática que é voltada para a satisfação sexual. Qual que é o problema do pompoarismo? É o mesmo exercício para todo mundo e você não tem uma avaliação. Então você vai fazer o mesmo exercício que eu, o mesmo exercício que ela. Os músculos, eles são diferentes, eles têm as suas individualidades, eles têm anatomias diferentes e eles têm cada mulher vai ter uma necessidade diferente. Então, tem mulheres que eu preciso fortalecer o músculo, tem mulheres que eu preciso relaxar essa musculatura. E isso a gente só sabe fazendo a avaliação. Na fisioterapia, a gente trata a funcionalidade da musculatura. Então, vai envolver a questão sexual, o prazer sexual também, mas a gente vai perceber a função miccional, a função evacuatória. Então, a fisioterapia ela é mais voltada para a funcionalidade e o exercício é individualizado. No pompoarismo é como se fosse uma série de exercícios para todo mundo e a gente não sabe se você está fazendo do jeito certo ou não e se esse exercício é para você ou não. E algo que eu soube na última conversa que a gente teve, aliás, tinha uma ginecologista junto, foi que não existe somente o xixi sai quando uma incontinência urinária. Existe também uma incontinência fecal. Sim. E, consequentemente, a fisioterapia também atende a esse tipo de situação. Exatamente, porque quando a gente faz o exercício, a gente está trabalhando a musculatura vaginal e a musculatura do ânus também. Então, quando a gente fala da incontinência anal, quando a gente precisa fortalecer esse músculo, o movimento que a gente faz é de contração da vagina e do ânus. Então, a musculatura sempre vai envolver vagina e ânus, a contração é dos dois juntos. E aí, falando do cone... Isso. Ele é como se fosse um halter. A gente não vai na academia, a gente tem um halter, tem um pezinho para fortalecer bíceps, por exemplo. Só me falta dizer que esse é um halter vaginal. Exatamente. Para não dizer o nome, o apelido. É um cone vaginal. Então, o cone é um dispositivo, é um dos dispositivos que a gente tem na fisioterapia. E ele serve para fortalecer a musculatura, para gerar uma percepção nessa musculatura. E ele vai aumentando de peso. Não é um dispositivo que a gente vai usar com todas as mulheres, né? Então precisa fazer a avaliação. Só que aí a gente vai introduzir o cone no canal vaginal. Então imagina que aqui eu tenho um canal vaginal. A gente introduz o cone e aí a mulher vai fazer algumas atividades. E o cordãozinho fica para fora para não ficar lá dentro esse halter, né? Exatamente. Pesando a sua vida. E aí a mulher vai fazer algumas atividades com esse cone no canal vaginal e o objetivo é que esse cone não caia. Então ela vai fazer caminhada, ela vai fazer um agachamento. Aí se ela sentir que tá caindo, ela segura, exatamente. E aí ele tem vários pesos e vai aumentando o peso. Gostei. Então é um dos dispositivos, né, pra gente ter o fortalecimento do músculo. É legal você ir com a tua amiga, né, ir passeando, né? Você tá com quantos? Eu tô com 200 gramas e tal. Já cheguei. Aqui, por exemplo, ele tem 45 gramas. Ó, você ainda tá com 45, eu já passei dessa fase. Ele é um dispositivo interessante, Mônica, por quê? A gente não enxerga essa musculatura, então Sim, é muito difícil a gente ter a percepção, legal. A gente fazer o exercício. Então, quando a gente coloca o cone, a gente tem uma percepção de fazer essa ativação da musculatura, ajuda bastante. E a ativação da musculatura se dá tanto para jovens como para as pessoas idosas. Sim. O que é que... existe, claro, uma diferenciação de ação, né? Você não vai fazer o mesmo da idosa para cá.
o quanto é natural no envelhecer essa musculatura modificar? Isso é um processo natural do envelhecimento. O que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, a minha pergunta é, dá para recuperar? Dá, com certeza. Hoje em dia, Mônica, eu recebo muito em consultório mulheres jovens de 25 anos que nunca engravidaram e têm incontinência urinária, perda de urina de escorrer pela perna. Então, as disfunções do assoalho pélvico, elas vão acometer a mulher em qualquer idade. Claro que com o envelhecimento a gente tem uma diminuição de fibras musculares, a gente tem uma diminuição hormonal e essas alterações vão impactar diretamente nessa musculatura. O que seria o ideal? A gente fazer um fortalecimento desse músculo como uma forma de prevenção. Sim. Então assim, é normal uma idosa perder xixi? Não, não é para ninguém perder xixi, até mesmo a idosa. A gente pode falar que é comum. Então se a gente trabalha esse músculo, a gente além de tratar as disfunções, a gente previne. Então não tem por que a gente procurar, por exemplo, a fisioterapia pélvica só quando a gente já tem uma disfunção. O ideal é que a gente comece esse exercício sem ter a disfunção, porque, por exemplo, quando eu tuço, quando eu espirro, quando eu faço uma atividade física, quando eu tô grávida, tudo isso vai gerar pressão no meu assoalho pélvico e vai alterar a musculatura dessa região. Entendi. E qual a diferença entre incontinência e urgência urinária? Quando a gente fala da incontinência urinária, a incontinência é qualquer perda de urina de forma involuntária. Pode ser quando eu tuço, quando eu espirro, antes de chegar ao banheiro. Quando eu tenho urgência, é aquela vontade súbita que eu tenho ou de que ir não ao dá banheiro. Tempo de chegar. Exato, aí eu perco o xixi antes de chegar. Então, é aquela pessoa que vai o tempo todo no banheiro, não consegue sair sem ter um banheiro perto e a hora que dá vontade de fazer xixi, ela tem que ir correndo para não perder xixi no caminho. Quando a gente tem a urgência, a gente tem que fazer uma avaliação para ver por quê. Algumas substâncias, por exemplo, vão aumentar essa urgência miccional. Mas é importante a gente fazer a avaliação da musculatura para que esse músculo seja funcional. Entendi. Quando eu tenho uma urgência de ir ao banheiro e eu preciso segurar o xixi, quem está segurando é o meu assoalho pélvico. Perfeitamente. Michele, lá na academia, quando eu contei que vinha conversar com você, uma colega me disse algo que eu falei, você está de piada. Ela falou, não é verdade, mas pergunta a ela. Ela tem essa incontinência em situações adversas, mas ela associa muito à panturrilha. Ela disse que toda vez que ela corre, ela tem uma vontade enorme, quase não dá tempo de fazer xixi. Na discussão, lógico que isso virou um simpósio lá dentro, a coisa só se podia imaginar fisiologicamente que fosse um aquecimento, o sangue, isso. Uma maior movimentação interna, daí como a panturrilha é muito exigida, enfim, dá uma resposta aí, porque lá todo mundo chutou, foi quase um bolão. Quando a gente faz exercício da panturrilha, a gente vai aumentar o retorno venoso, né? A gente aumenta a circulação e todo o sangue, tudo que a gente tem, ele é filtrado na nossa bexiga. Então pode ser que ela tenha essa vontade aumentada realmente porque chegou um fluxo maior ali na bexiga dela. Então, Larissa, bolão, nós ganhamos o bolão. Michele, obrigada. Obrigada a você, Mônica. Por você ter vindo e esclarecido tantas coisas importantes. Lembrando que fisioterapia pélvica não é pompoarismo. E lembrando que essa coisa de você ficar exercitando sozinho, você pode estar fazendo tudo errado. Exatamente. Sempre importante fazer uma avaliação. Avalia e aprende que dói menos. Gente, beijo e a saúde, em dia. Obrigada. Obrigada.